Aproximadamente 10 dias atrás, o exército da Venezuela, sobre a falsa alegação de que estava fazendo exercícios militares, invadiu parte do território brasileiro na fronteira entre esses dois países, mais precisamente na região de Pacaraima, estado de Roraima. Entrou, sem aviso prévio, sem se justificar, entrou. E, além do mais, sobre a falsa alegação de estar fazendo esse exercício, fechou as estradas que ligam os dois países, impedindo o fluxo de veículos de um lado e de outro. Em momento algum, o governo brasileiro ficou sabendo desse exercício, tendo em vista que tal decisão afetaria a vida dos brasileiros do lado de cá. Na verdade, o que Maduro fez não foi o exercício militar, mas sim uma provocação ao Brasil. Fez essa provocação, invadiu com seu exército parte do território brasileiro, atravessou a fronteira e o governo Lula, com o exército brasileiro, absolutamente nada falou naquele momento. Ficou cego, surdo e mudo. O que Nicolás Maduro fez com suas forças armadas foi muito, mas muito grave. E tão grave quanto a invasão ao nosso território foi o silêncio covarde do governo, que nada fez naquele momento. A repercussão foi grande. Diante das cobranças de parlamentares, como forma de querer dizer que está fazendo algo, a diplomacia brasileira resolveu agora, tão somente agora, fazer uma cartinha patética para o governo venezuelano para que ele explique as suas ações. Minha amiga e meu amigo, olha só ao ponto que chegamos. O governo Lula, por questões ideológicas, tomado pela covardia, permite que o seu comparsa de ideologia faça esta agressão e provocação ao Brasil sem nada sofrer por isso. A provocação foi clara do Maduro. Entrou, deu a volta com seus carros, com seus tanques, com seus veículos blindados e nada aconteceu. Nada aconteceu. Chegou ao ponto do governador de Roraima pedir ajuda ao governo federal e às Forças Armadas para tomar uma posição contra aquela agressão, contra aquela ameaça, contra aquela invasão e irresponsabilidade. De uma maneira não protocolar, vacilante, o Exército Brasileiro deslocou para aquela região alguns veículos, querendo dar a entender que estava dando uma resposta à invasão, quando nós sabemos, na verdade, que o Exército Brasileiro, diante desse fato, se mostrou fraco, leniente e também aparelhado ideologicamente, ao ponto de não tomar uma decisão em nossa fronteira para salvaguardar a nossa soberania. O que se viu com essa invasão, minha amiga e meu amigo, repito, é muito grave. E mostra claramente que as nossas fronteiras estão entregues aos ratos, literalmente aos ratos. E que se nós dependermos das Forças Armadas e desse governo, o pior pode acontecer. Não é a primeira vez que Nicolás Maduro faz ameaças ou tem comportamento desrespeitoso com a nossa soberania. Não é a primeira vez. Até aqui tem sido a última. E isso é muito grave. As pessoas não pararam para observar a gravidade desse momento. A agressão, invasão do Maduro e o silêncio covarde do governo Lula.
Se os brasileiros tivessem o mínimo, parte dos brasileiros tivesse o mínimo de informação, não pensasse tão somente com a barriga, com o estômago, se parasse para pensar com a cabeça, ia ver que tal comportamento merecia uma resposta mais dura, resposta que o Exército não deu. Esta não é a primeira vez, também não será a última. Maduro já pegou o ponto fraco do Exército brasileiro, sabe que o Exército brasileiro é frouxo, muito frouxo, e que o governo brasileiro está em suas mãos. Maduro deita e rola, faz o que quer em cima de Lula. E Lula fica em silêncio, como se tivesse com o rabo preso. E talvez esteja mesmo. Maduro ele desrespeita tanto o governo brasileiro, desrespeita tanto as Forças Armadas brasileiras, que ele teve a pachorra de dizer que vai invadir o território americano, ultramarino, Porto Rico. Porto Rico, uma ilha que fica distante, mas à frente da Venezuela. Ele falou que vai invadir Porto Rico, ou seja, invadir um território americano, e com a ajuda do Exército brasileiro. E ninguém do governo ou do Exército veio para desdizer a palavra desse indivíduo. Se é fato, se é boato, se é bravata. Ainda que seja uma bravata, é uma agressão porque envolve o nome do Exército brasileiro. E o que eles fizeram? Como reação, nada. Se acovardaram. A sensação que eu tenho, minha amiga e meu amigo, que o Exército brasileiro é sim aquilo que a China falou, o governo chinês falou. É o pior exército do mundo. É o exército mais despreparado. Gasta muito e não dá retorno. Que se depender desse exército, o Brasil está no sal. Não sou eu que estou falando. Foi o governo comunista chinês que, ao fazer um treinamento conjunto com o Brasil, fez essa explanação. O pior exército do mundo. E isso começa a se desenhar como verdade. Basta ver o que está na cadeia de comando, no topo do comando das nossas Forças Armadas, mas em especial o Exército. Altos generais que não têm apreço à democracia, que não têm apreço à Constituição, que desconhecem a nossa soberania e o seu valor. Estão mais preocupados com seus postos e cargos e bajular o governo com a sua caneta na esperança de receber gratificações de uma forma inglória. Uma cartinha a essa altura é patético. Distribuir carros blindados também é patético. Não engana nada e ninguém. Enquanto isso, a região de Pacaraima, parte do estado de Roraima, que fica exatamente na fronteira, está à mercê das gangues da Venezuela que atravessa a fronteira para intimidar e levar o caos no nosso país. E nada faz. É por isso que eu entendo que esse governo Lula não é só gastador, não é só incompetente, não é só um retrocesso para o Brasil, é também um praticante de crime de lesa pátria. Se o Brasil fosse um país sério e os homens do poder fossem igualmente sérios, primeiro, Lula sequer sairia da cadeia. Segundo, não seria candidato. Terceiro, se fosse candidato, não teria nenhuma condição de ganhar as eleições para presidente. Mas, no entanto, ele superou todas essas fases e nós temos o desprazer de chamá-lo de presidente da República. Com o passado que ele tem, que não cabe aqui dizer, pois todos estão exaustos de saber. Só num país de bananas, onde a coisa não é levada a sério, onde o seu povo não pensa com a cabeça, mas sim com o estômago e com as nádegas, isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Parece um teste.
Ele quer porque quer afrontar e está afrontando. Falou que invadiu e nada aconteceu a não ser uma cartinha patética do governo Lula pedindo explicação.